E aí, meus queridos, quero saber se eu consegui surpreender você com o estúdio novo. Consegui ou não consegui surpreender você? Fala aí. Gostou? Achou bonito? Elogia nos comentários, então. Vai? Elogia, que estúdio lindo, que não sei o quê. Professor, e se eu for falar mal? Não fala. Deixa de ser chato. Ninguém quer ver comentário ruim. Eu apago. Eu apago o seu comentário, tá? Tá lindo, a gente adorou, azul e rosa, lindo e maravilhoso. Estamos começando essa segunda fase do nosso InterpretaCast, agora em estúdio novo, e a gente vai conversar com você neste primeiro episódio, o que eu preparei pra você, né? Divagações sobre interpretação. É isso que nós vamos fazer. Esse aqui tá legal também, né? Olha aqui, eu adorei esse fundo, cara. Eu não vou conseguir falar porque eu tô me olhando e tô achando ótimo o fundo. Vou conseguir falar sim, concentra. Tô aqui no meu fundo azul e rosa. Hoje nós vamos fazer um episódio especial pra falar sobre interpretação, porque afinal de contas você tá no Interpreta Enem, né? Interpreta Enem, você tá no InterpretaCast, né? O que que é? Vamos falar um pouco mais sobre esse projeto e você vai entender melhor o papel da interpretação na sua vida, né? Mas especialmente na prova do Enem. Quando eu criei o Interpreta Enem, eu gosto muito de falar para os alunos sobre isso. Eu fiquei pensando muito na questão da interpretação, né? Eu não vou contar de novo a minha história aqui, porque nos episódios de inauguração da segunda temporada, no início desse ano, eu contei toda a minha história em duas partes. Lá, se você não viu, procure, dê uma olhada. Estão bem legais esses episódios. E eu contei a minha história com a interpretação, né? Mas eu sempre fiquei mais conhecido entre os alunos por trabalhar muito com esse negócio da interpretação, porque ninguém dava bola para isso. Lá nos anos de 2010, né, 2009, quando eu comecei a dar aula, 11, 12, ninguém dava muito bola pra interpretação. Era aquela coisa meio assim, não sei se é contigo ainda é assim aí. Tinha aula de português, que era gramática, tinha aula de literatura, que era as escolas literárias e os livros, e a interpretação meio que era uma coisa que, daí você interpreta o texto, entendeu? Vai indo. Eu sempre conto uma história que eu acho que naquele episódio eu não contei, se eu contei eu vou contar de novo, que quando eu comecei a dar aula e ficar famoso assim, né, famoso, ficar famoso em Santa Maria, Porto Alegre, ali do Rio Grande do Sul, quando eu tava lá ainda, ficar conhecidinho por interpretação. O meu pai, uma vez, se ele estiver ouvindo, ele vai dar risada, talvez ele lembre, talvez não. Ele perguntou assim: tá, mas como assim aula de interpretação tu dá? E eu digo: olha, pai, eu ensino coisas relacionadas aqui à interpretação, a como interpretar melhor a prova e tal, algumas técnicas, né? E ele assim: tá, mas não é só ler? Tipo assim, tu manda os alunos, ó, lê direito aí. Então nem pra ele fazia muito sentido aquele negócio do estudar interpretação. Claro, se eu ali em 2009, 10, 11, 12, ninguém dava bola pra isso, imagina o meu pai quando fez aula, né? Os seus pais quando fizeram aula, não tinha aula de interpretação. Tanto que provavelmente quando você fala pro seu pai, pra sua mãe, eu tenho aula de interpretação com o professor Lauro, talvez eles fiquem assim, não, interpretação é importante e tal. Mas eles provavelmente não tiveram, então ninguém entende muito bem o que é isso, né? E qual é a divagação do episódio de hoje sobre interpretação? É que a interpretação, ela não é uma disciplina. Tá errado colocar ela como disciplina, né? Às vezes, um cursinho resolve colocar a interpretação na grade de horário. Por exemplo, eu já trabalhei em cursinho que enquanto eu dava aula lá, né? Porque hoje eu não estou mais dando aula em nenhum cursinho, mas enquanto eu dava aula lá, eles colocavam na grade de horário, assim, literatura é com a fulana, gramática é com o fulano, redação é com a fulana, interpretação é com o Lauro. Tinha na grade de horário interpretação, né? Entrava na plataforma online, tinha lá português, literatura e interpretação. Alguns cursinhos que eu dei aula tinham a ferramenta de interpretação, a aba de interpretação, outros não tinham, né? E aí, alguns colocavam na grade de horário, outros não e tal. Tem até alguns episódios engraçados. Tem cursinho que eu dei aula, tinha a grade de interpretação. Eu saí, daí eles tiraram a interpretação da grade. Não sei se não conseguiram outra pessoa pra dar aula, o que que foi, mas não colocaram. Daí, enfim, parece que é uma disciplina. Mas se você parar pra pensar, não é. Tem aula de biologia, tem aula de história, tem aula de matemática, tem aula de português. E a interpretação é uma disciplina à parte? Não é. Porque você precisa saber interpretar questões e textos em português, em literatura, em história, em geografia, em filosofia, em química, física, biologia e matemática. Não tem outra opção. Então a interpretação ela não é entendida como uma disciplina, esse é o primeiro momento. Para chegar onde eu quero dizer o que que é a interpretação, eu vou começar falando o que que ela não é. Então a interpretação não é uma disciplina a ser estudada. Pode ser que um determinado cursinho ou colégio coloque aulas de interpretação, mas não significa que ela seja uma disciplina como as outras, porque senão pensa comigo. Quando você pensa em biologia, você consegue pensar nos conteúdos de biologia, né? Você consegue. Hã, ecologia, genética, sei lá. Consegue pensar nos conteúdos de história, consegue. Civilizações antigas, Idade Média, Idade Moderna, consegue pensar nisso numa boa. Quais seriam os conteúdos de interpretação?
Se você tentar colocar, você vai dar aquelas aquela coisa assim, né, que eles tentam enjambrar ali, que é botar figuras de linguagem. Ah, figuras de linguagem é interpretação. Não, é um conteúdo que tá dentro de estilística, que faz parte da gramática. Em alguns lugares, professores de literatura dão, porque tem bastante figura de linguagem em texto literário, mas faz parte da gramática. Funções da linguagem. Funções da linguagem faz parte de teorias do texto. Não é, tá dentro do estudo do texto, dentro da gramática também. Então, não é muito isso, mas tentam dar um jeito de colocar, às vezes para dizer que estão dando aula de interpretação. Então não tem muito aquilo do conteúdo, né? Eu enfrentei esse problema muitas vezes também. Quando você entra em cursinho e você vai dar aulas de interpretação, o cursinho seguidamente tem um padrão, né? Então o professor vai lá e diz assim: olha, aqui nós temos que dar a aula e na sequência você tem que ter questões daquele assunto que você deu aula. O que para biologia sempre vai funcionar. Genética, questões de genética. Para física também vai funcionar. Circuitos elétricos, questões de circuitos elétricos. Para todas funcionam. Para gramática funciona. A análise sintática, voz passiva, questão de voz passiva. Mas para interpretação não, né? Então eu introduzia a interpretação nos alunos, começava com algumas estratégias. Bom, na apostila tem que vir agora questões de... Não tem, mano, porque ela tá envolvendo tudo. Né? Não é o mesmo aspecto, entende? Não é uma disciplina como as outras. É um trabalho diferente que está sendo feito ali. Só que as pessoas, elas têm meio que uma restrição com o diferente. Então, quando eu criei o Interpreta Enem, eu pensei assim, cara, eu quero que as pessoas entendam que eu dou aula usando a interpretação para ajudar no Enem. Não é interpretação pro Enem, é interpreta Enem. Pensa no verbo, interpreta. E o objeto direto dele é Enem. Nós vamos interpretar o Enem. Tudo o que a interpretação pode te ajudar em relação ao Enem. Então é por isso que eu dou aula de linguagens, eu dou aula de redação, eu tenho curso de aplicação de interpretação em questões de outras disciplinas, eu tenho mentoria de estudos, eu dou aula sobre o SISU, porque quando eu estou dando aula sobre o SISU, o que eu faço? Eu interpreto o SISU, como ele funciona, para ajudar os alunos. Quando eu dou aula sobre TRI, no meu canal do YouTube tem mini curso explicando um pouco como funciona a TRI. Eu sou especialista em TRI, eu sou um estatístico, eu sou o cara que entende tudo a fundo. Claro que não, tem vários que são, não é o meu caso. Mas eu interpreto a TRI para trazer ela para uma linguagem mais acessível para os alunos, entende o que eu quero dizer? Então é nisso que o Interpreta Enem te ajuda, não é uma disciplina. Alguns pensam que a interpretação é um conteúdo dentro da disciplina de português. Como se a disciplina de português, língua portuguesa, fosse separada em gramática, literatura e interpretação. Sabe 3 frentes de trabalho diferentes? Então você tem dentro do português literatura, que vai trabalhar escolas literárias, obras, etc e tal. Tem a gramática, que obviamente é as regras da gramática. E você tem a frente interpretação. Quando as pessoas fazem isso e entendem que interpretação é um conteúdo dentro da prova, também dá ruim. Porque daí o que acontece? A interpretação vira aquele bônus que quando o cara não sabe como classificar o conteúdo de uma questão, ele diz que é interpretação. Não acontece isso com você? Ah, então essa questão do Enem tá cobrando o quê aqui? Daí vamos supor, né, que você saiba os conteúdos que caem no Enem. Ah, essa questão é de funções da linguagem, show. Essa questão aqui é de variação linguística, show. Essa questão aqui é de vanguardas europeias, show. Essa questão aqui é de interpretação. Você acaba classificando a de interpretação como a questão que você não sabe qual é o conteúdo dela. Então, como você não sabe o que tá cobrando, você diz que é interpretação. Isso acontece muito, e muito no português, porque é a disciplina que mais tem essa interpretação caindo, mas também nas outras disciplinas. Eu já cansei de ouvir professor dizendo para aluno assim, cara, aqui tu errou essa questão de matemática. O professor de matemática diz, mas não foi matemática o problema, foi interpretação. Será que esse professor tá dizendo que foi interpretação porque ele realmente identificou isso? Ou ele tá fazendo o que todo mundo faz, que é colocando no bolo, na caixinha da interpretação, tudo aquilo que a gente não sabe explicar direito o que fez o aluno errar? Será? Ah, professor, você tá criticando os outros professores. Tá, vou criticar você então, que tá me ouvindo. Você que tá me ouvindo. Quando você vai justificar os erros que você cometeu. Ah, eu errei essa questão porque eu não sei movimento circular uniforme. Eu errei essa questão porque não sei o que lá. Eu errei essa questão. Quando você bota interpretação, você identificou que foi um erro de interpretação ou você não sabe dizer por que você errou, então você meteu interpretação no meio? Tá entendendo? Como a falta de um diagnóstico preciso pode fazer com que a gente se atrapalhe. Então, nós estamos já chegando na metade do episódio e a gente tá falando sobre tudo que a interpretação não é. Ela não é uma disciplina da área de linguagens, ela não é um conteúdo
dentro dessa disciplina. Então, afinal de contas, o que que a interpretação é? Talvez algumas pessoas tenham o conceito de que interpretação é a mesma coisa que dar a sua opinião sobre. E aí, sob essa ótica de que a interpretação seria dar a sua opinião sobre, né, o que que você achou daquilo, partindo desse conceito, eu conheço pessoas que defendem que não cai interpretação na prova do Enem. E sob esse conceito eu concordo. Se você entender que interpretação é sinônimo de o que eu achei disso, daí não cai no Enem. Porque o que você achou não cai no Enem. É isso. O que você achou em momento nenhum cai. Inclusive, nas minhas aulas eu falo, né? Ah, professor, mas eu achei aqui, o que tu achou não cai no Enem. Não tá escrito de acordo com o candidato número tal. É no texto. Então, sob essa ótica, perfeitamente adequado dizer que interpretação não tem como cair na prova. Porque, claro, se você entender esse conceito, eu vou interpretar uma obra de arte. Eu vou dizer o que que eu tô achando daquela obra de arte. Eu achei legal, eu não achei legal, eu achei confusa, é a minha interpretação. Só que isso a gente entende dentro das noções como uma interpretação subjetiva. A interpretação subjetiva é a interpretação em que você diz aquilo que você acha sobre tudo. E aí você é livre para expressar a sua opinião, né? Você é livre para dizer que você concorda, você é livre para dizer que você não concorda, você é livre para falar bem, você é livre para falar mal, desde que você mantenha o respeito. Tá tudo certo, você pode opinar sobre aquilo que você quiser. Essa opinião não cai no Enem. Ah, professor, essa interpretação cai só na redação, né? Que daí a gente tem que dar a nossa opinião sobre aquilo também. Também não. Lamento informar, mas se você vai fazer o Enem e você acha que a redação é o lugar que você dá a sua opinião, não há espaço para isso. Na redação do Enem, a opinião já vem pronta. Né? A interpretação subjetiva ela não acontece em nenhum momento na prova do Enem. Nunca você tem que botar o que que você acha. Laura, o que que cai então? Uma interpretação objetiva. Que alguns também nomeiam, aí é questão de dar nome diferentes para a mesma coisa. Nomeiam como compreensão do texto. Ah, essa é uma mais objetiva. A interpretação objetiva, o que que ela é? É a capacidade que você tem de conseguir avaliar a intenção de quem escreveu aquilo. Aí você está fazendo uma interpretação mais objetiva, de acordo com os elementos que essa pessoa usou. Ou seja, você tem argumentos objetivos para defender. Essa pessoa é contra tal coisa porque ela disse isso, isso e isso, e ela usou essa palavra. Aí é uma interpretação objetiva. Então agora a gente está começando a chegar no que a interpretação é. Laura, não sei se eu entendi muito bem, não sei se eu concordo. Vamos a um exemplo muito clássico, tá? Você é meu aluno presencial. Você tá lá e eu, seguidamente nas minhas aulas, eu divido entre conteúdo e exercícios. Às vezes tem aula que é resolução de questões, né? E aí, seguidamente, um aluno pergunta assim: professor Lauro, semana que vem vai ter aula ou vai ter só questão? Vai ter aula ou vai ter só resolução de questão? O que que esse só marca? Objetivamente. Se o cara usou o só na expressão vai ter só resolução de questão, é porque, na opinião dele, só resolução de questão não é aula. E digo mais, na opinião dele, resolução de questão é pior do que aula. Tipo, essa aula foi aula de conteúdo de verdade, essa aqui foi só resolução de questão. Talvez o aluno que usou isso diga assim: não, professor, não foi isso que eu quis dizer, mas foi o que tu disse. Esse é o ponto. Eu estou avaliando objetivamente o que você usou. A palavra só nessa frase pressupõe a sua opinião. Por isso que, qual é o meu lema sobre a prova de linguagens? Linguagens não é só interpretação. O que eu quero dizer com o só? Linguagens não é só interpretação. Significa que linguagens não se reduz à interpretação, mas é interpretação também. Esse é o ponto. Uma interpretação objetiva tem que ser feito e não tem como você anular isso. Isso é inerente à prova. A interpretação subjetiva, dizer o que você pensou, o que você achou, concordo 100%, não existe. Aquilo ali não tem. Mas não ter nada de interpretação na prova tem que ter. Linguagens têm conteúdos caindo na prova, tem competências e habilidades, óbvio, são muito importantes e tem interpretação. Então, onde é que entra a interpretação nesse balaio? Porque o conteúdo a gente já sabe o que é. As competências e habilidades estão na matriz de referência, a gente já sabe que é aquilo que o aluno precisa. O que é a interpretação? Grave esta informação. A interpretação é uma ferramenta. Esse é o auge do processo. Interpretação é uma ferramenta. Ou seja, ela não é algo que está lá na prova. Ela é algo que está com você. Então imagine uma ferramenta, um martelo. Imagine uma chave inglesa, que eu não sei se eu sei o que é. Imagine qualquer ferramenta na sua mão. A interpretação é uma ferramenta que está aqui, ó.
dentro da sua cachola. Então ela é uma ferramenta que você utiliza quando você decidir que tem que ser utilizada. E de preferência da maneira correta. Então eu, Lauro, por exemplo, eu uso interpretação na prova de linguagens, eu uso interpretação na prova de humanas, eu uso interpretação na prova de natureza, eu uso interpretação na prova de matemática e eu uso interpretação na prova de redação para ler os textos motivadores e conseguir pegar ali exatamente o que ele quer me dizer. Significa que eu, como vários alunos já perguntaram, faço toda a prova do Enem só por interpretação? Porque se você tá chegando aqui agora, eu fiz a prova do Enem do ano passado, 2023, acertei 142 das 180 questões, né? E isso para um professor de português me parece ser um excelente desempenho, né? Não fiz 150, 160, mas fiz 142. Aí as pessoas perguntam: "Mas tu fez 142 só com interpretação?" Entende que quando a pessoa pergunta isso, ela não entende que a interpretação é mais uma ferramenta. Eu não tenho como isolar essa ferramenta de todas as outras que eu tenho. Eu fiz ensino médio. Eu tenho os conteúdos. Ah, professor, mas você já esqueceu. Algumas coisas sim, outras coisas não. Eu tenho outras competências e habilidades além da interpretação que eu desenvolvi. Porque eu dou aula pro Enem. Então eu tenho competências, eu tenho habilidades e eu tenho alguns conteúdos. A interpretação se soma a isso. Eu posso dizer que a interpretação é a minha principal ferramenta para a prova do Enem? Posso. Por isso que eu fui lá e fiz um curso que é a Chave Mestra, em que eu explico essas estratégias de interpretação para cada uma das disciplinas. Como que eu aplico? Tá aqui, ó. Filosofia eu faço assim, física eu faço assim, química eu faço assim. Tá tudo lá, explicado, não é nada escondido a estratégia que eu uso. Tá tudo ali para quem quiser ver. Tá na Chave Mestra. Agora vem o ponto. Se você interpreta a interpretação, ó, interpreta a interpretação como uma ferramenta, aí você percebe no que ela vai te ajudar. É uma ferramenta a mais, cara. É uma coisa que tu vai usar o tempo inteiro. Eu arriscaria dizer que, na verdade, é o contrário. Não tem como fazer uma questão de física sem nada de interpretação. Alguma coisa tu vai ter que interpretar. Quando tu tá lendo no texto e vê que ele te deu um dado, ele me deu aqui o valor da carga elétrica. Pô, se ele me deu o valor da carga elétrica, alguma coisa eu vou ter que fazer com isso, né? Me deu o valor da corrente elétrica. Cara, vai precisar disso aqui pra alguma coisa. Você tá interpretando. A todo momento em que você faz. Quando você tá na aula, mano, você tá usando a ferramenta da interpretação pra entender o que o professor quer dizer. Então, aprimorar esta habilidade da interpretação é algo que vai fazer com que você evolua muito no Enem. Porque isso vai ser útil em quase tudo que é prova, mas em algumas provas menos do que nas outras, né? Então, muita gente me pergunta: "Lauro, por que que tu tem um Interpreta Enem e não tem um Interpreta Enem para concursos?", né? E eu digo pra pessoa assim: "Olha, o Interpreta Concursos", corro o risco de falar uma bobagem aqui, porque vai que eu mude de ideia, mas por enquanto eu vou falar. O Interpreta Concursos provavelmente nunca vai existir, eu lamento informar você. "Ah, professor, mas eu quero concurso público, eu gosto tanto das tuas aulas". Um concurso pergunta no enunciado assim: qual é a função sintática do termo sublinhado? E as alternativas são predicativo do sujeito, predicativo do objeto, adjunto adnominal, complemento nominal ou aposto. O que que você vai interpretar, mano? É ou tu sabe ou tu não sabe, não tem muito o que fazer. Interpreta concursos? Pouco provável que exista. Muito pouco provável. Interpreta provas militares. SpaceX, ESA, cara, não, não. Porque por mais que você use um pouco da interpretação ali, tá longe de ser a tua principal ferramenta. Tá, professor, e um interpreta para vestibulares? Já tem. Já fiz o Interpreta Veste. Ele nasceu em 2020, finalzinho de 2023, início de 2024, mas já tem. Se você entrar no meu canal do YouTube, não sei se você está ouvindo o episódio pelo Spotify ou pelo YouTube, já tem toda quarta-feira eu posto um vídeo do Interpreta Veste, que é, por enquanto, qual o título? Como cai gramática no vestibular tal. Então eu já postei, olha, a essa altura do campeonato, você olhando esse episódio aqui, eu já devo ter postado da imensa maioria dos vestibulares do Brasil. O seu vestibular deve estar lá. Eu tô desde o início do ano fazendo um por quarta-feira, sei lá quantos já tem, vai ter 30 no final do ano total. Uma porrada de vestibular. E o que que é o Interpreta Veste do como cai gramática? Porque você entende que é diferente eu dar aula de gramática dos assuntos que caem na Unesp é uma coisa, dos assuntos que caem na URGS, dos assuntos que caem na UEMA. Eita, até pra UEMA eu já fiz. UEMA, eu gosto da UEPA. Já fiz lá pra lá. Já tem de tudo. É uma coisa da aula dos conteúdos.
Outra coisa é eu ensinar para o aluno ele enxergar na prova como a banca cobra. Ou seja, eu estou interpretando a banca. Eu estou vendo pela maneira com que eles selecionam as questões, o que eles gostam e o que eles não gostam, e eu estou antecipando o que eles podem cobrar na próxima. Então o Interpreta-Veste já tem. Por quê? Porque os vestibulares ainda têm essa característica de usar a interpretação. Menos do que no Enem, mas tem. Então o Interpreta Enem foi o primeiro, porque a prova do Enem é essencial isso. Se você está ouvindo esse episódio e você nunca fez a prova do Enem, pegue só pra brincar umas questões pra fazer e você vai ver a importância da interpretação. Vai ter questão que tu vai acertar e tu vai ficar assim, mas sério que é isso aqui mesmo? Porque você não usou nenhum conhecimento que tá nos livros pra resolver ela, você conseguiu se virar numa boa. O vestibular tem isso numa menor proporção, mas tem também, por isso que a gente tá com o projeto do Interpreta-Veste. Então entenda a interpretação como uma ferramenta, cara, e vou dizer pra ti, se tu tiver em posse dessa ferramenta, cara, talvez seja o que falta pra tu ser aprovado. Porque todo mundo que é reprovado de um ano pro outro, não sei se você chegou nessa constatação já, o que a pessoa faz pra melhorar? Estuda mais, né? Não é isso? Você que tá me ouvindo. Ano passado você rodou. O que você tá fazendo de diferente esse ano pra ser aprovado? Ah, professor, eu tô estudando mais. Aí você troca de cursinho. Ah, porque eu fazia cursinho com tal e vou fazer cursinho com tal porque as aulas são melhores, etc e tal. Você sempre procura alternativas melhores em termos de conteúdo. É isso que você faz. Seja sincero. É isso. Só que daí eu pergunto, você interpretou por que você rodou no ano passado? Porque, vamos pensar comigo, caso você tenha rodado por cansaço, você não aguenta mais estudar e você tá extremamente sobrecarregado, trocar de cursinho e estudar mais é uma boa saída? Parece que você não interpretou direito a sua reprovação. Se você rodou é porque você tá ansioso demais. Você fica só de ouvir falar em Enem, faltam 3 meses pro Enem, você já, ai, não fala que faltam 3 meses pro Enem, você desespera. Tá, só um pouquinho. O que você fez esse ano pra reduzir essa ansiedade, pra tirar a ansiedade do painel de controle? Nós vamos ter episódio sobre ansiedade pra te ajudar aqui, mas o que mais que você fez além do episódio? Eu acho que você estudou mais e viu mais aula e fez mais questões. Se tu pegar, vários alunos reclamam assim, Lauro, eu sou muito ruim em interpretação, cara. Eu entendo todo o conteúdo, mas eu interpreto errado o que a questão pede. Daí eu vou lá e digo assim, tá, e onde isso acontece? Em quase tudo, mas o que mais acontece é matemática, professor. Matemática eu sei tudo, mas aí eu não consigo interpretar o que ele quer. E eu digo, tá, e qual foi a solução que tu encontrou? Eu fui fazer mais aula de matemática. Mas tu não tinha que fazer aula de interpretação em matemática comigo? Porque eu tenho curso lá disso. É isso. Interpretar o Enem também é saber corretamente interpretar por que eu fui reprovado, pra poder consertar isso, cara. Os principais resolvedores de problema do mundo são as pessoas que conseguem interpretar bem o problema. Pode ver. As soluções criativas, né? Nossa, como esse cara foi criativo, cara. Ele pensou nisso, ninguém mais pensou. O que ele fez diferente de você? Ele ficou interpretando o problema. Então, pense na interpretação, a partir de agora, desta forma. Não do jeito que os outros estão rotulando e tal. Se quando você for conversar com alguém a pessoa não entender, ah, mas é que pra mim a interpretação. Tá, deixa ela. Tu não tem que convencer ela de nada. Tu tem que mudar a tua postura em relação a isso. Tu tem que ir melhor na prova por causa disso. Então, entender o papel, quando eu entendi o papel da interpretação pra mim, eu parei, peguei numa mesa e disse assim, cara, olha, tudo que eu posso ajudar os alunos. Porque, veja bem, eu sou formado em letras, né? Eu podia ter me resumido a fazer um curso de português e um de redação. Não. 2024 agora que eu lancei o meu curso de redação e de português, eu nem tinha. Eu fiz mentoria de estudos primeiro, Projeto Lauros, eu fiz a chave mestra, curso de interpretação de questões de todas as disciplinas. Por quê? Porque tem uma gama de possibilidades para eu ajudar. E aí, falando em ferramenta, aproveitando o finalzinho do episódio, é daí que vem o nome chave mestra. Porque a chave é uma ferramenta. E o que é a chave mestra? Se você procurar o que é uma chave mestra, sem ser o nome do curso, é a chave que serve para abrir todas as portas, isso falando do jeito mais coloquial possível, né? Ela serve em várias fechaduras diferentes. Porque é isso que eu quero passar. A interpretação é uma ferramenta que serve para várias coisas. Serve pra gente interpretar o sistema de pontuação da prova, serve pra gente interpretar o SISU. Ó, me lembrei de outra coisa. Um outro projeto que eu tenho de curso, que só acontece uma vez por ano, é a Operação SISU. O que é a Operação SISU, para quem nunca ouviu falar? O aluno me contrata para eu ajudar ele no SISU. Então, individualmente, eu analiso todas as suas parciais, dia por dia, e eu interpreto a situação
pra fazer você escolher a melhor opção possível dentro do SISU. E o que a gente já teve de aprovado, que se não tivesse feito a operação SISU não teria conseguido, não tá no mapa. Porque a galera vai mal no SISU, porque você tá dizendo, professor, mas não tem como ir mal no SISU, é só botar a nota lá. Você que acha. Você tem que saber muito bem escolher qual é o curso que você vai colocar a opção. E como o pessoal não sabe interpretar o SISU, faz cagada. Vou te dar um exemplo, porque eu sei que você tá louco pra ouvir. Tem nada a ver, nós estamos em agosto, tá longe do SISU ainda, mas eu sei que você ficou curioso. Então eu vou te dar um exemplo rápido, tá? Pensa comigo. Tem 2 opções de curso que você tá. Opção A, você quer medicina na Universidade X, e aí lá você tá em 28º de 10 vagas. Essa é a sua posição. Você considera que você tá bem ou você tá mal? Ah, professor, 28º de 10 vagas, acho que não vai rolar, né? Eu preciso que todo mundo desista, todo mundo de novo, mais 8. Ah, tá longe. E na outra opção, você tá de 12 vagas, 2 a mais, você tá em 20º. 20º de 12 vagas numa opção, Universidade Y, e 28º de 10 vagas na Universidade X. Qual que você colocaria no SISU? Parece óbvio, né? Na Universidade Y tem mais vagas, 12, e você tá numa posição melhor, 20 de 12. É óbvio. Errou. Nesse caso, se você estivesse na operação SISU, claro que eu tô resumindo aqui, eu teria que estudar mais o caso, provavelmente eu diria pra você botar na X. Mas, professor, como assim? Por quê? Porque se você tá na suplência e você tá longe, você não é um dos primeiros colocados, você tem que lembrar do efeito de manada. Todo mundo vai ir na posição mais fácil. Então, se numa opção você tá em 28 de 10 e na outra de 20 de 12, todo mundo que tá em posições semelhantes à tua vai correr naquela que parece mais fácil. Se tu for pra outra, talvez tu tenha mais chance. Professor, eu jamais tinha pensado isso, porque você não está interpretando o SISU. É por isso que a ferramenta interpretação te ajuda a entender melhor a TRI para ter estratégia de prova, te ajuda a entender melhor o SISU, te ajuda a ir melhor em linguagens, melhor em humanas, melhor em natureza, melhor em matemática, melhor em redação, melhor em absolutamente tudo. Te ajuda a interpretar melhor o que tu tá errando para ser aprovado. Então assim, velho, reflete sobre isso e começa a pensar qual é o papel da interpretação na tua vida, nos teus estudos. Porque senão você vai entrar naquela loucura da galera lá de achar que não tem nada a ver e tal. E tá bom, a gente respeita todas as possibilidades. Mas eu estou te avisando que, graças à interpretação, os resultados que a gente tem são simplesmente estratosféricos. E é isso que eu quero que aconteça com você também. Fechado? Esse foi o episódio mais filosófico, divagações, pensando sobre o significado da palavra, o que elas atribuem, e agora você vai sair daqui, como sempre, fritando o seu cérebro e pensando o que você vai fazer agora depois de ouvir tudo isso, que é exatamente o objetivo do nosso InterpretaCast. Valeu? Beijos!